Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, dando continuidade às atividades do Planejamento Acadêmico Pedagógico da PUC Campinas no ano de 2016. Hoje teremos a honra de contar com a presença do nosso colega, professor Fernando Luiz do Nascimento. Então, temos a palestra de hoje. O título é Sobre a Tolerância e o Intolerável no Processo Pedagógico. O resumo do currículo do professor Fernando, ele possui graduação em Filosofia, em Análise de Sistemas pela PUC Campinas, pós-graduação em Engenharia de Software pela Unicamp, mestrado e doutorado em Filosofia pela PUC de São Paulo. Atualmente é professor de Filosofia da PUC de Campinas e diretor de desenvolvimento de software do Brasil na Motorola Mobility. Professor, então, por favor, muito obrigado. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, por estar aqui à noite com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre esse aspecto da tolerância. Agradecer a introdução do professor Freitas e espero que a nossa conversa tenha aí por volta de 1 hora e depois a gente vai fazendo as perguntas, fiquem à vontade. Também, se quiserem interromper no decorrer da conversa, está tudo bem. O tema aqui é sobre a tolerância nos processos pedagógicos. Mas eu queria começar fazendo algumas contraindicações dessa nossa conversa. A primeira é que ela não será propriamente uma abordagem de pedagogia, porque eu não sou capacitado para isso, mas sim uma abordagem filosófica sobre um assunto que será pensado no contexto das relações de ensino e aprendizagem. Então, trata-se, portanto, de uma conversa filosófica sobre um assunto que acontece no nosso dia a dia de aula. Mas, para isso, nós teremos que enfrentar a dura batalha do conceito. Então, no começo, nós vamos ter que dar uma suada para pensar um pouquinho sobre o conceito de tolerância e depois chegarmos num ponto em que talvez seja possível falar alguma coisa de como isso acontece no dia a dia da sala de aula e das relações de ensino. E, por fim, não há nenhuma intenção de que isso seja, de fato, inovador. Na verdade, os colegas que eu convidei para hoje, aqui à noite, os componentes da fórmula, são alguns filósofos que pensaram sobre esse problema da tolerância e alguns conceitos que a gente vai usar aqui, especialmente Aristóteles e Paul Ricoeur. Aristóteles dispensa qualquer comentário, e o Ricoeur, para aqueles que não conhecem, foi um filósofo francês do século passado, morreu em 2005, mas ele foi extremamente importante, pensou sobre diversas áreas, e normalmente ele é associado a duas linhas filosóficas principais, a hermenêutica e a fenomenologia, mas ele travou diálogos e conversas com basicamente todos os pensadores importantes, não só da filosofia, mas da pedagogia, do direito, durante o século passado. Então, nós vamos falar bastante a partir desse referencial do Ricoeur. Depois eu vou falar um pouquinho também a partir de dois pensadores que trouxeram o pensamento de Aristóteles para os nossos dias, que são a Martha Nussbaum e o MacIntyre. São dois pensadores, o MacIntyre é escocês, a Martha é americana, ela ainda trabalha na Universidade de Chicago, e os dois fizeram um trabalho que para a gente é fundamental, porque muita coisa que a gente vai trazer do Aristóteles não dá para trazer assim do jeito que ele pensou há 2.500 anos atrás. Não dá para ignorar 2.500 anos de conversa e simplesmente trazer de lá e colocar aqui. Então, eles nos ajudam a odianizar, a trazer para os nossos dias alguns desses conceitos fundamentais da ética aristotélica que me parecem ainda bastante relevantes para a nossa conversa. E, por fim, o Walzer, que é um pensador que tem um livro famoso sobre a tolerância, ele pensa mais do ponto de vista do Estado, institucional, e aí a gente vai tirar algumas ideias dele, porque, no fundo, a nossa preocupação maior com a tolerância vai ser a tolerância nas relações interpessoais. Tá bom? Então, esses daqui serão os nossos companheiros.
E eu queria começar a nossa conversa, né, de um ponto de partida que será também, de certa forma, o nosso ponto de chegada, que é da onde nasce uma conversa genuína sobre a tolerância. Me parece que uma conversa genuína da tolerância nasce normalmente de um movimento não racional, mas de um movimento emocional, de um grito quase que espontâneo, que é esse grito do intolerável. E para isso eu queria compartilhar com vocês duas historietas, duas historinhas pequenas, que depois a gente vai retomar lá na frente, e que eu espero que depois fique claro por que elas estão aparecendo logo aqui no começo. A primeira delas é uma história que eu recebi assim de forma bem indireta. Então, assim, os detalhes do que realmente aconteceu, eu não posso garantir para vocês que foi assim. Ouvi dizer que o outro disse tal, mas de toda forma entendam isso como uma boa parábola, né, para a gente aproveitar na nossa conversa. E a segunda não, é uma conversa de primeira mão, essa daí eu posso até colocar a mão no fogo por ela. Mas a primeira foi uma colega minha, né, que falava de uma outra professora, de uma instituição aqui de Campinas, ensino superior, curso de letras, aparentemente. E ela dizia para a colega, preocupada, assim, né, você não sabe o que me aconteceu essa semana lá na sala de aula. Eu estava dando aula e o aluno começou a mexer no telefone celular. Aí quem ficou meio atônito fui eu, né? Porque eu falei assim, mas onde será que essa senhora dá aula? Porque em alguns casos eu ficaria perplexo quando o aluno não mexe no telefone celular, né? Especialmente sexta-noite, se o aluno passar a noite inteira sem olhar o WhatsApp, pode se tratar de um caso grave de depressão, ou, né, talvez um sociopata, alguma coisa desse tipo. Mas assim, não dá, né? E todos os requintes de crueldade, como passar na sua frente para carregar o celular, né? Não sei se vocês já tiveram esse. Eu até ando com um Benjamin no meu... porque aí pelo menos ele não desliga o meu computador, né? Não, fica à vontade, pode usar, eu trouxe mais 2, está tudo tranquilo. Mas ela dizia, ele pegou, e eu falei assim, ela falou, não, calma, a história está só começando. Ela ficou abismada, não com o que ele estava fazendo, mas para que ele estava usando o telefone celular. Ele estava usando o telefone celular para pedir pizza na sala de aula. Puxa, eu pedi pizza, não é possível. Não, é possível. Ela pediu pizza e aparentemente, né, o motoboy já estava devidamente instruído com relação ao local de entrega, né? A parte que me tranquilizou um pouco é que ela precisava sair da sala de aula. Então, o motoboy ainda não sabia levar na sala, né? Porque rapidamente chegará uma situação em que ele vai falar assim, é no terceiro de letras, isso, sim. Aí o motoboy já sabe, sobe, entrega. Mas não era o caso, aparentemente. A moça estava agoniada para sair, se eu não me engano, era um seminário que estava acontecendo, coisa desse tipo, e ela saiu e voltou com a pizza. E a pizza era de calabresa. Aí vocês já podem imaginar, incensou o ambiente, né? Aquela desgraça, porque calabresa ainda devia ter cebola. Incensou o ambiente, mas aí ela não se aguentou. A hora que voltou com a pizza, aparentemente foi o limite, e ela falou assim, você não abre essa pizza durante a aula, né? Porque, afinal de contas, isso é intolerável. Notem, a primeira vez que a gente caminha por essa seara aí do intolerável. Eu queria que vocês guardassem um pouquinho esse momento do intolerável aí. História 1, vencida. História 2. É da avó, a história diz respeito à avó da minha esposa. Eu conto essa história com bastante tranquilidade para vocês, porque minha esposa não pôde vir, ela está cuidando das crianças, senão eu teria que suprimir essa história 2. Né? A avó da minha... Então, vocês imaginam, vocês já podem imaginar, a sogra, né? Trata-se da mãe da sogra.
E eu tenho a felicidade de ter as duas vivas. E ela, também para dar um pouquinho de contexto histórico para vocês, quando ela se refere a Dom Barreto, você fala a escola, ela diz, não, o bispo. Então, esse é mais ou menos o contexto aí, né? E depois de uma certa idade, não sei se eu, 25 anos casado com a minha esposa, eu conheço a infância inteira da avó da minha esposa, porque ela conta repetidas vezes a mesma história. E todas as vezes você tem que fazer aquele olhar de surpresa, né? Mas, de fato, você já sabe o enredo total, aonde vai chegar. E uma das histórias que ela gosta de contar é a história da relação que ela tinha com os professores no ensino médio, né? Na época era científico, né? E a escola pública no auge, aqui em Campinas. Tal. Então, os alunos todos sentados, aí o professor entrava, dizia ela, o professor entrava, às vezes cantava o hino, dependendo. Aí o professor abria a opção para os alunos se sentarem, eles se sentavam, ele passava 1h30 falando, só ele falava, e no final tinha, em alguns casos, a chamada oral, na qual o aluno tinha que repetir tudo o que o professor disse. E ai do aluno que não repetisse. Era a gloriosa palmatória, em alguns casos mais drásticos, né? Então, veja, e ela dizia, mas eu não entendo hoje. Eu vejo esse pessoal, entra lá, conversa com o professor de igual para igual e faz pergunta no meio, interrompe, dizia ela. Isso é intolerável. Uma segunda exclamação. Completamente diferente daquele primeiro caso que eu disse para vocês. Mas isso já nos aponta para a dificuldade que nós temos de tratar o tema da tolerância, por causa da abrangência de compreensões do que é intolerável. Percebem isso? Sim. Fica mais ou menos claro a dificuldade inicial. E a pergunta que a gente deve se colocar é a seguinte: se nós perguntássemos para todo mundo que está chegando, né, para vocês que chegando aqui, o que você acha da intolerância? Certamente, muitos de nós, ou quase a totalidade, diria que não é uma coisa boa. Rejeitar a intolerância é muito fácil, é muito tranquilo. Mas o problema vem quando a gente começa a refletir mais seriamente, mais profundamente, sobre o que significa essa rejeição da intolerância. Porque essa rejeição da intolerância deve vir junto de uma reflexão séria sobre as necessárias contradições que existem de estarmos vivendo num ambiente em que há convicções contrastantes e, muitas vezes, conflitantes. E como resolver esses conflitos entre essas convicções de verdade diferentes? Percebem? Não é trivial pensar em como resolver isso. Uma das formas de tentar resolver isso é a partir dessa posição de abrir mão das nossas convicções, que pode facilmente escorregar para uma indiferença em relação ao erro. A bioética tem um conceito bem interessante, pelo menos me parece bastante produtivo em vários casos, que é a ideia da colina escorregadia, sliding hill, né? Imaginem assim, né? Eu tenho aqui um montinho de terra, né, com muita lama, e ele é extremamente escorregadio. E aí caiu alguma coisa aqui perto para pegar. Então você diz assim, não, mas eu só vou pegar esse negocinho aqui. Só que o problema é que na hora que você começa a andar nesse monte escorregadio de lama, a chance de você não conseguir parar mais de descer é altíssima. E aí você vai se esborrachar lá embaixo, todo cheio de lama. Então, esse que é o grande problema da tolerância. Aonde parar? Percebem? Porque, às vezes, é fácil a gente dizer assim, eu só vou tolerar isso aqui.
Mas na hora que você começa esse processo, o risco é chegar nessa indiferença ao erro. E da indiferença ao erro, cair na sua face mais sombria, que é a aceitação do mal. Pode tudo, pode inclusive o mal. Então, algo que parecia tão evidente, né, tão direto, começa a se apresentar como um real problema. Não é? A hipótese que eu queria compartilhar com vocês, para a gente pensar hoje à noite, é que é possível, de forma produtiva, a gente retomar um quadro conceitual clássico da ética, que é a virtude moral, e utilizar esse quadro como um arcabouço conceitual para a gente pensar sobre a tolerância. E, a partir daí, verificar como a tolerância se encaixa nas nossas relações pedagógicas. Tá bom? Então, o nosso caminho seria algo do tipo, primeiro momento já foi, graças a Deus, né? O segundo momento é a gente pensar sobre a virtude. Terceiro momento, a gente falaria especificamente sobre a tolerância. Não é? Depois, no momento seguinte, nós tentaríamos fazer a relação entre a virtude e a tolerância. Ou seja, pensar a tolerância como uma virtude. E, por fim, aplicamos essa tolerância como virtude nas relações de ensino e aprendizagem. Tudo bem? Pode ser assim? Está claro? Vai ser razoável? Fiquem à vontade, se vocês descobriram que tem um compromisso inadiável agora. Então, assim, vai ser um caminho um pouco, não é, longo, mas se Deus, nós vamos chegar lá. Eu queria falar sobre duas palavrinhas. Eu vou tentar destacar para vocês, na verdade, 4 aspectos da virtude, para a gente colocar embaixo do braço e levar para pensar sobre a tolerância. De forma extremamente, né, simplificada, assim, até herética em alguns casos. Né? Mas, então, destacar 4, e para isso eu vou começar com 2 palavrinhas, são 2 palavrinhas mais técnicas, assim, mas isso não tem nada a ver com uma pretensa erudição, mas simplesmente porque a história dessas 2 palavrinhas nos ajudam a pensar sobre a essência de onde a gente quer chegar. A primeira delas é uma palavrinha grega, né? As duas, na verdade, obviamente, estão ali no contexto de Aristóteles, né? Areté. E areté é o que a gente traduz hoje diretamente por virtude, na maioria dos casos, no contexto da ética ou da moral. Né? Mas, na verdade, para os gregos, a palavra areté é anterior à, vamos dizer assim, à assimilação feita por Aristóteles no contexto da ética. E ela aparece, por exemplo, muitas vezes nas obras atribuídas a Homero. Então, na Ilíada e na Odisseia, você vai ver várias vezes a adjetivação de um dos personagens como aquele que possui areté, que possui virtude, aretaico. Por exemplo, você verá Aquiles, que é aquele que possui a areté da coragem, que era extremamente valorizada pelo mundo grego. Né? O grande herói nesse contexto é aquele que é capaz de vencer o medo para combater o inimigo e defender a pátria. Você verá, por exemplo, Ulisses, que é aquele que possui a areté da palavra, do convencimento, da sagacidade. Não é? Penélope, que tem a virtude da persistência, da fidelidade, da constância. Vejam, então, são atributos que estão ligados a um tipo de excelência. Essa é a palavra que eu queria que nós pudéssemos guardar, a primeira fundamental palavra em relação à virtude. Trata-se de uma excelência, trata-se de um ápice. E no mundo grego isso se aplicava não só aos humanos, mas também aos fatos que aconteciam. Um exército ateniense, quando eles colocavam em formação, né, fazia falange para lutar contra a invasão persa,
ele era um exército virtuoso, aretaico, se ele estava organizado, se eles caminhavam com a força necessária, no ritmo necessário, e todos mantinham os escudos na posição adequada, e é isso que dava força à organização, à ordem para aquele exército combater. Ele era um exército excelente, dotado de virtude. E no contexto do ser humano, isso está ligado, e a virtude define uma esfera de experiência, na qual ele precisa atingir uma excelência. Então, por exemplo, uma experiência que todos nós temos, a experiência de sentir medo. A experiência de sentir o medo, que é humana, e a gente vive N vezes por dia, né? O professor Freitas estava falando ali, aquele frio na barriga, vai começar a palestra. É o medo. O que eu faço? Saio correndo ou subo lá para fazer a palestra? Né? Tenho que tomar uma decisão diante de uma experiência humana. Essa decisão pode ser melhor ou pior. Quando ela atinge o ápice, ótima, disse que essa decisão foi virtuosa. Tudo bem? Então, estamos falando de não mais ou menos, não ok, mas sim excelente, lá em cima, no topo. Essa é a ideia de virtude. Né? Acontece que, como boa parte, né, dos conceitos gregos da ética, eles foram retomados durante a Idade Média e foram amalgamados com a tradição cristã, que trazia esses conceitos para a nova realidade, para as novas verdades consideradas. Não é? E as virtudes passam, então, a não apenas serem excelência de ação, mas serem excelências de ação a partir dos ideais cristãos. Não é? Então, daí, por exemplo, nascem as virtudes da humildade, tal, e no contexto da teologia, muito especialmente, as virtudes teologais. Quer dizer, são as formas excelentes de se relacionar com Deus e com o outro. Não é? Mas, já dentro de um novo contexto, né, desse contexto cristianizado. E na passagem da Idade Moderna, também como em muitos casos, esses conceitos gregos que tinham sido recuperados pela Idade Cristã são rejeitados, são deixados de lado e, normalmente, eles perdem a sua força ou se tornam caricaturas daquilo que um dia foram. E se a gente olhar para alguns romances da passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, em alguns casos a palavra virtude perde tanto a sua força de excelência que ela é quase, sabe aquela pessoa boazinha, mas que não faz diferença? Ele é uma moça de virtude. Às vezes significa virgindade, né? Ela manteve a sua virtude. É para aí que vai o negócio. Ela vai perdendo completamente a sua força. Então, para a gente entender a tolerância como virtude, a gente tem que voltar lá atrás e recuperar essa ideia de excelência, que, de certa forma, é recuperada sem fazer uma referência direta à Areté lá de trás, pelas empresas hoje em dia. Hoje em dia, se você vai para qualquer empresa, né, a ideia de ter uma organização com excelência administrativa, ou um funcionário que atinge a excelência dos padrões de execução de uma determinada tarefa. É essa ideia aqui que, de certa forma, foi cambalhoteando, caindo para trás, voltando, e agora está travestida nesse domínio pragmático e capitalista. Né? Mas que lá atrás tinha essa intenção de marcar um ponto de excelência na atividade humana e na atividade, na verdade, de basicamente tudo que era possível pensar-se na época. Então, o primeiro traço da virtude que eu queria que a gente guardasse aí embaixo da manga é que só é possível pensar a virtude quando a gente pensa na virtude como excelência. Segundo ponto, a segunda palavrinha aí que a gente vai recuperar também é essa ideia de telos, também é uma palavra grega que significa fim. Fim tanto no sentido de término quanto de finalidade. Para nós aqui será mais interessante guardar a ideia de finalidade, de objetivo. Não era possível, e me parece que continua sendo impossível, termos um discurso coerente e razoável sobre a virtude sem pensarmos no objetivo, na finalidade.
E não apenas em uma finalidade, mas numa cadeia de finalidades, numa hierarquia de fins, né? E para exemplificar isso, se você vai conversar com um rapaz que está estudando, você pergunta para ele, filho, o que você está fazendo? Ele te responde, eu estou estudando aqui para a prova de amanhã. O que você está estudando? Sistema vascular. Por que você está estudando? Eu estou estudando para tirar uma boa nota na prova. É o primeiro fim. Aí você fala, mas por que você quer tirar uma boa nota da prova? Porque eu quero aprender bem o sistema vascular. Ótimo, a segunda finalidade. Por que você quer aprender bem o sistema vascular? Eu quero aprender bem o sistema vascular porque eu sei que muita gente morre de infarto do miocárdio. Então, é um outro nível de finalidade. E por que você quer salvar as pessoas? Não, porque eu respeito a vida. E, percebem? Então, a gente estabelece uma hierarquia de finalidades. E, a partir daí, que a gente começa a pensar nessa ideia de telos. Né? Então, eu posso ter uma finalidade lá em cima e vai ter um trabalhão para a gente chegar em quais são as finalidades intermediárias da nossa ação. Uma das coisas que a gente precisa dar vamos dizer, uma revisada, né, na proposta original ali do Aristóteles é essa ideia justamente de finalidade, porque para o mundo grego o que existia era o cosmos. E o cosmos significa justamente a ordem. Estava tudo no seu lugar. Tudo tem o seu lugar natural. Né? Então, para você saber qual é a função, qual é o objetivo, qual é a finalidade de algo, é só você entender qual é o lugar daquele algo nessa organização total. Se você entende qual é a organização geral do cosmos, porque ele é todo bonitinho, organizado, né? Então você entende qual é a finalidade dele. Então, por exemplo, para que serve o cavalo? O cavalo serve para transportar o homem e para facilitar na batalha. Né? Então, qual vai ser o objetivo dele? Exatamente esse. E a excelência? Fazer isso da melhor maneira possível. Ser forte, ser ágil, não parar quando tiver um obstáculo. Percebem? Então, aí eu consigo determinar o objetivo e a excelência. E aí vou começando a montar o que é a arete, a virtude do cavalo. Né? O nosso problema é que hoje essa ideia de cosmos, para muitos problemas, não pode ser assimilada com tanta tranquilidade. E uma das alternativas, e daí que vem um pouco essa leitura do MacIntyre e da Nussbaum, é a gente pensar um pouquinho em uma alternativa para a definição desse telos, se a gente quiser abrir mão desse cosmos. E uma das alternativas é a linguagem. Através do exercício da linguagem, é possível que decidamos em instituições, como, por exemplo, a nossa universidade, quais são os objetivos que a gente quer tratar ou traçar para a nossa atividade pedagógica. Percebem isso? Então, mesmo que eu prescinda do pressuposto metafísico lá do Aristóteles, ainda assim essa ideia continua válida. Basta revisarmos como esses objetivos são traçados. Tá certo? Parece-me que, por exemplo, essas semanas pedagógicas são oportunidades, não é, para que pensemos justamente nesses objetivos. Não é? Então, o segundo traço que a gente poderia guardar, não é, é que a virtude está orientada a uma hierarquia de fins. Sem essa hierarquia de fins, fica vazio falar em virtude. Não é? Terceiro traço, e talvez o mais importante, é que a virtude é ligada à ideia de justo meio. Justo meio, aqui pode parecer mediocridade. E, de novo, não há nada mais distante da ideia de virtude do que mediocridade. Justo meio é o ponto excelente entre dois extremos viciosos, um por falta e outro por excesso. Vou passar direto para uns exemplos aqui, e essa imagem talvez nos facilite um pouco. Né? Vejam, isso é de forma, obviamente, pictórica, né? Mas só para auxiliar um pouquinho na nossa visualização do negócio. Veja, a virtude é esse ponto alto, que é um justo meio, entre dois extremos que são os vícios, são extremos viciosos. Um pela falta e o outro pelo excesso.
Está claro isso? Mas nesse eixo Y aqui, o que a gente poderia colocar nesse eixo Y é a excelência da ação. Percebam que, quanto mais eu chego próximo desse justo meio, que não é uma metade aritmética, apesar dessa curva estar sugerindo isso, mas é apenas a forma da gente representar, à medida que eu chego próximo desse ponto ótimo da ação, a excelência da ação está no seu cume. E quando eu me afasto desse ponto ótimo da ação, a excelência da ação, olha, está chegando no zero aqui. Tá bom? Tá claro isso? Sim? Deus é bom. Dando alguns exemplos. Coragem. A coragem é o justo meio. A coragem é a virtude. É o ápice virtuoso. Mais uma história breve. Um colega muito próximo, né, passou por uma situação de assalto e estava voltando da aula, acabou mais cedo, não tinha segunda aula, chegou em casa, morava lá no Alto Taquaral, e, como estava mais cedo, ele não chamou o guardinha, sabe aquele guardinha que vai junto lá? Não chamou. Aí abriu o portão, quando estava fechando o portão, entra um rapaz com arma, rende, faz ele abrir o portão, entram mais 3, e ele tem que entrar em casa com a esposa, 2 filhos pequenos e a moça que ajuda lá em casa, dentro de casa. Está rendido, cara. O que ele faz? Eu queria trazer para vocês que essa nossa discussão é do dia a dia. Cada uma dessas decisões que a gente toma em cada um dos instantes da nossa vida. Agora, vocês estão tendo decisões éticas aqui. Fico aqui, aguento mais um pouco, para não ficar muito feio sair cedo, ou não, já vou embora e me relaxo. Né? Cada momento nós temos essa decisão. Não é? E o rapaz tinha essa decisão. E essa decisão está ligada a uma experiência humana, que é o medo. Ele estava com medo. E ele podia caminhar para um dos extremos. Um dos extremos da coragem, contrários à coragem, é a covardia. Ele podia sair correndo, mas toma aí a chave, as coisas estão lá dentro, fala com a minha esposa. Tá certo? Vai embora e deixa para trás. É uma opção. Ele podia desmaiar, podia cair duro ali, sei lá. Ou ele podia partir para cima dos 4 com arma. Mas 2 deles estavam armados. Outros 2 meninos que aparentemente estavam drogados. Vocês estão percebendo a racionalidade prática que está envolvida numa decisão como essa? Ele tem que verificar a situação, como, por quê, que horas. E cada fator que muda nessa equação faz com que o justo meio, a decisão ótima, também mude. E esse é o grande desafio. Esse cálculo prático, racional, está sempre sofrendo a cada uma das coisas que mudam no nosso dia a dia. E a coragem, agora, se ele, naquela situação que aparentemente estava tudo sob controle, o pessoal estava tirando as coisas da casa dele, já tinha mandado a esposa e os filhos para o quarto dos fundos, leva o carro, põe tudo, inclusive ajuda a desmontar, né? Põe dentro do porta-mala, está tudo, muito obrigado, inclusive, do senhor ter vindo, e vai com Deus, vai embora. Agora, se ele quisesse ir para o outro extremo, Aristóteles sugere um nome para isso, a temeridade, ele partiria para a briga, e aí arriscaria um tiro perdido, matar alguém, pegar uma criança, Deus, né? Sabe-se lá o que vai acontecer. Percebem isso? Então, para cada virtude, isso é que eu queria guardar para a gente guardar para a tolerância. Quando a gente fala em tolerância como virtude, a gente necessariamente tem que pensar nos extremos dela. O extremo por falta e o extremo por excesso. Né? Isso acontece na coragem. E notem, uma experiência da vida. Né? A nossa relação com o medo. Uma outra esfera de experiência da vida que a gente tem é com relação à raiva. Né? Sabe, né? Rapaz, você está subindo aqui, passa ali do portaria da Unicamp, né? Está todo mundo na fila, você está tranquilo, vendo dar aula, né? E aí vem né? E
passa na tua frente, quase bate o carro e vira para o outro lado. E aí você pensa em várias coisas, né? Na árvore genealógica inteira daquele moço que passou na sua frente, e tem vontade de ir atrás, tal. Mas lidar com esse sentimento que é humano da raiva também tem seus extremos. Se eu nunca sinto nada, é a insensibilidade. Se eu passo do limite e vou para onde não faz sentido racional a ação, e nota, então, que não existe nada de hipotético, assim, de, não é, etéreo nessa ideia. Não, é extremamente racional, mas não é uma racionalidade científica, é uma racionalidade prática. Tá certo? Isso vale para o dinheiro também, né? Você vai ao shopping, isso não se aplica aos homens, basicamente. Desculpe. Mas eu vou dar um outro exemplo bem corintiano. Assim, agora está esse calor danado, né? Junta esses dias agora de ar-condicionado, é uma desgraça. E você fica assim, eu vou comprar. Não, agora. Já vou conectar aqui, eu não vou nem olhar o preço. É só compre, cartão de crédito e traz aqui. Quem entregar mais rápido, leva. Né? Aquela agonia do calor que não passa, você liga a janela, não entra um vento. Né? Você está lidando com o dinheiro, né? E você vai ter que tomar uma decisão prática ali. O que é a liberalidade? A liberalidade é a virtude que está entre dois extremos. O extremo da avareza, que é aquele que não gasta nada, então é a falta de uma relação ótima com o dinheiro, e do outro lado, a prodigalidade, ou seja, o gastão, né? Aquele que não pensa e já vai gastando. Né? Talvez uma forma da gente ver a liberalidade nesse exemplo que eu dei é você falar assim, bom, já estamos em fevereiro, certo? Aguento mais um pouquinho com o ventilador aqui embaixo do pé, põe um alerta lá no site de busca para quando abaixar um pouquinho o preço do ar-condicionado, e lá para março eles vão estar desesperados para liberar o estoque, e aí eu compro um pelo 1/3 do preço que está agora. E aí eu resolvo o meu próximo verão. Esse já está perdido mesmo. Mas veja, é um cálculo racional. Né? Agora, esse cálculo pode mudar completamente. Nasce meu filho. Está muito quente, ele está começando a ter brotoeja, tem problema, não sei o que. Você fala, bom, não dá para esperar. Então agora eu preciso gastar. Percebam? Então não é gastar mais ou gastar menos. É gastar como se deve, da forma que se deve, por que se deve, na situação que se deve, com quem se deve. É ser tolerante com quem se deve, por que se deve, da forma que se deve, na aula que se deve. Né? Tudo bem, então o terceiro traço da virtude é que ela é um justo meio entre dois extremos. E, por último, um que eu não vou me estender muito, né, é essa tragicidade da ação que eu já falei para vocês. Assim, não existe uma receita de bolo, não dá para fazer um cálculo como o cálculo gravitacional, em que você sempre sabe que o corpo cairá numa aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado, seja lá o que aconteça. Não. A dificuldade da sabedoria prática, que está ligada à virtude, a virtude é a aplicação dessa sabedoria prática, é que ela não se presta a esse tipo de cálculo a priori. Ela está sempre ligada às situações que são irrepetíveis. E, no nosso caso, pensem nas coisas que acontecem na sala de aula que você jamais espera acontecer. Né? Então, o quarto traço da virtude é que ela está ligada a essa racionalidade prática. Acontece aqui e agora, e que é nunca. Tudo bem? 4 traços da virtude para a gente guardar embaixo do banco aqui, e depois a gente retoma. Agora eu queria falar um pouquinho sobre algumas ideias da tolerância. Muito bem. A primeira ideia que eu queria trazer de volta para vocês, e retomando aquela nossa historieta, é a pergunta de quem é que diz isso é intolerável? É o intolerante projetando a sua injusta rejeição contra o outro? Ou é o tolerante que projeta a sua justa abjeção contra aquilo que de fato não pode ser, que é intolerável? Notem, ser tolerante com o intolerável não existe. É uma contradição de termos.
E, de certa forma, é possível pensarmos que é necessário para ser tolerante, é necessário não aceitar aquilo que é intolerável. Ou seja, ser intolerante ao efetivamente intolerável. E eu sugeriria, junto com o Riquet, duas definições possíveis dessa ideia de tolerância. A primeira delas, negativa não no sentido de ruim, obviamente, né? Mas no sentido de privação da ação, ou seja, eu não faço tal coisa. E depois uma positiva, ou seja, que envolve a ação, fazer algo. Né? Então, a primeira, que de certa forma talvez seja o primeiro estágio, o estágio mais fácil, que é simplesmente não fazer, é não interditar. É a tolerância como essa não interdição. Eu abro mão da minha potência de agir para que o outro possa ser diferente de mim. E com isso, eu abro um espaço de liberdade na minha relação com ele. Percebam que na nossa relação pedagógica, o poder sobre o outro é extremamente presente. Né? Nós ainda temos relações que são marcadas fundamentalmente pelo poder sobre. Né? E a tolerância é abrir mão desse poder. Eu posso mandar você ficar quieto, eu posso mandar você para fora da sala, eu posso fazer uma prova agora, mas eu abro mão desse poder sobre para que ele seja o que ele é. E é nesse espaço que se realiza a liberdade. Nesse sentido, eu tenho apenas a abstenção do meu poder de agir. Um sentido positivo, que vai um pouco além, é passar da simples abstenção da ação para a admissão. Ou seja, para ativamente proteger e, às vezes, facilitar a diferença, que ele seja o que ele é. Então, não é apenas não fazer nada, mas é criar condições para que ele possa continuar sendo o que ele é, diferente de mim, eventualmente. Eu queria chamar a atenção de vocês que não existe tolerância quando está todo mundo pensando do mesmo jeito. Não existe tolerância, não há necessidade de tolerância quando ele é igual a mim. Porque aí está fácil. A tolerância é justamente no diferente. É quando o outro, é plenamente outro. Não é? Tudo bem? Vejam esses dois passos, né? Um passo negativo, um passo positivo. Se a gente tivesse que usar algum comparativo aqui, a gente podia pensar no primeiro, é aquele caso em que você fala assim, nossa senhora, se eu pudesse eu matava aquela pessoa, mas eu tolero a presença dela. Então, assim, eu abro mão de matá-la das formas mais requintadas possíveis, para que ela continue sendo o que ela é. E nesse espaço existe uma certa liberdade. A segunda, que já é a admissão, e note, isso pode acontecer de maneira coercitiva e não coercitiva. Então, de certa forma, o Estado tem um papel de garantir a tolerância, impedindo que cada um exerça o seu poder de matar o outro, porque não o tolera. Então, ele força a tolerância nos seus membros. O segundo modelo, que é o modelo da admissão, é um modelo em que a gente pode pensar aquela situação em que você faz uma reunião difícil, uma reunião dura, cada um tem a sua posição, você não está de acordo com boa parte dos argumentos do outro, mas, no final, vocês conseguem chegar em algo, uma decisão, um conjunto de decisões, que se aproximam do ideal projetado para aquela atividade, do telos para aquela atividade. E aí você diria, realmente foi uma reunião onde houve um ambiente de tolerância. E você percebe que o diferente de você não tem apenas o direito de continuar existindo,
mas ele, de certa forma, te ajuda a existir como é. É a passagem da abstenção para a admissão. Não é? Muito bem. E aqui é o que eu queria que a gente guardasse, não é? A tolerância está ligada fundamentalmente nessa relação do eu contra o outro, ou com o outro. Né? A demanda fundamental da intolerância é que o outro torne-se similar à maioria ou que ele torne-se similar a mim mesmo. De preferência aos dois. Tá certo? E o movimento da tolerância, portanto, é permitir que o outro seja plenamente outro. Mas tem um corolário aqui, tem uma consequência disso. Para que o outro continue sendo plenamente outro, é preciso que eu continue sendo plenamente eu. O esvaziamento dos dois lados torna a equação inválida. Não sei se vocês já conseguem perceber, e certamente, né, já está claro para vocês, que essas duas possíveis polaridades se encaixam de uma forma bem elegante com aquela ideia de justo meio. Por excesso e por falta. Excesso de outro, falta do outro. Excesso de eu, falta do eu. Muito bem. Caminhamos mais um pouco aqui. Né? A tolerância, portanto, está relacionada a essa atitude fundamental e ela não está ligada necessariamente às nossas convicções, mas ela está ligada a um subproduto, muitas vezes subterrâneo dessa convicção, que é o meu desejo de impor a minha convicção ao outro. Ser intolerante é justamente isso, é não conseguir refrear essa tendência quase natural de impor a minha convicção ao outro. Esse princípio mau de imposição de convicções. Não é? E esse princípio mau, ele deve ser regrado por um limite. O que é que nos impede? Qual é a força interna moral que coabita e faz com que a tolerância seja possível? É o respeito do outro. É respeitar que ele continue sendo ele. É respeitar as suas decisões, assim como as minhas. É o respeito do outro que dá sustentação verdadeira para esse limite da tolerância que a nossa tentativa de impor as nossas convicções de verdade sempre tenta quebrar. É uma luta constante entre o respeito do outro e a minha vontade de impor a minha verdade para ele. E isso, nos termos da minha convicção, significa também aceitar a possibilidade e respeitar o direito que ele tem de errar. É lógico que eu estou dizendo isso a partir das minhas convicções. Mas tolerar é tolerar, inclusive, a partir das minhas convicções, a possibilidade dele errar. É respeitar o seu direito de errar. Porém, esse não é o preço mais grave a ser pago pela tolerância. O preço mais grave é, de fato, a gente chegar à indiferença em relação ao outro. Então, note que nós começamos a caminhar numa tentativa, aquele morro escorregadio, né? A gente começa a caminhar numa tentativa de ser mais tolerante, mas quando a gente percebe, esse aumento de tolerância pode descarrilhar para a indiferença. E essa indiferença pode facilmente caminhar para aquele ponto em que não dá mais, aquele ponto em que não pode ser, como nós dissemos lá no começo, ao mal. Não é? Então, e qual é o limite dessa tolerância, portanto? É justamente o intolerável. Notem que é só aqui que o intolerável pode, de fato, aparecer, o intolerável autêntico. Após todo esse trajeto de ruptura com aquela intolerância de base, da tentativa de impor a minha convicção, que passa pelo respeito do outro,
que corre o risco da indiferença, uma indiferença inclusive com o mal, e a partir deste ponto existe um limite para a minha tolerância, que é o intolerável. Vocês certamente perceberam que havia uma assimetria no título da apresentação. Era sobre a tolerância e o intolerável. Porque o intolerável é o ponto de partida onde a gente começou, daquela vontade de gritar, isso é intolerável, mas é também o ponto de chegada, onde a intolerância não pode ir. Isso é intolerável. Daqui para frente não há mais intolerância. Daqui para frente há o mal. E esse mal, se não é definível para alguns, vamos dizer assim, alguns métiers, né, metafisicamente, ele é, como eu disse, definido de uma forma intralinguística. Né? É uma instituição que define aquilo que é o seu objetivo. E o que é o mal? É a destruição desse objetivo. É não ser, é não chegar a ser o que a gente pretende ser. Numa relação pedagógica, nós estamos conversando aqui, a PUC expõe e sugere e discute, né? E nós, nas nossas conversas, pensamos sobre o que deve ser a nossa relação aluno-professor. O mal, nesse contexto, é o que não pode ser. Não é? Muito bem, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, porque nós estamos andando aqui com um tempo muito rápido, mas eu queria retomar, então, essa ideia. Bom, primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre a tolerância como virtude. Não é? E o primeiro ponto é, da mesma forma que era impossível pensar em virtude sem pensar em finalidade, em telos, é impossível a gente pensar em tolerância sem pensar em finalidade. Se a gente não souber para onde a gente quer caminhar com as nossas relações pedagógicas, não é possível pensar em tolerância. A tolerância é também um ápice na ação. E na ação, que tipo de experiência está envolvida na tolerância? A relação com o outro, o respeito com o outro. Até onde respeitar o outro. Assim como toda virtude, a tolerância também pode ser pensada como um ápice da ação que define dois extremos viciosos. E esses dois extremos, que eu vou tomar para a gente pensar nas relações ali, especificamente de ensino e aprendizagem, são, de um lado, a falta de tolerância, que a gente poderia chamar de a intolerância irrefletida. Percebem isso? É aquele intolerável lá no começo, que não passou pelo processo de tolerância. A gente vai chamar aqui de intolerância irrefletida. O outro extremo, que é o excesso, eu sugiro que a gente chame de indiferença. Então, quando a gente pensa na tolerância como uma virtude, aquele ápice da ação, da relação com o outro, que ele seja plenamente ele e eu plenamente eu, há o menos, que é me impor a ele, destruindo-o de certa forma, essa intolerância irrefletida. E há o demais, isso, na verdade, sim, dependendo do ponto de vista que você olha, né? E há o excesso, que é abrir mão de tudo. E aí eu deixo de ser eu, e o outro toma conta. É a indiferença. A classe está pegando fogo, não quero nem saber. O telos, o objetivo, imagina, estou esperando 10h35. Então, é esse extremo da tolerância. Percebam? E aí você pergunta para o professor, para os alunos, fazem, nossa, o professor é tão tolerante. A gente joga truco aqui na sala, tudo. Não, excesso. Aí não. Isso não é, isso é indiferença. Esqueceu o objetivo. Tá certo? Então tudo bem? Está ficando claro como é que a gente está casando um pouco as coisas, entrelaçando, né, os conceitos? E, por último, a sabedoria prática. Assim, essa nossa conversa aqui, essa nossa palestra, não dá para virar um livro de autoajuda. Puxa, eu queria ganhar tanto dinheiro com isso, mas não dá. Porque
as coisas da ética, assim, seriamente, né? E tem tanto filósofo picareta por aí, não? Mas as coisas da ética, seriamente, né? Elas não se prestam a esse tipo de uso. Porque a dramaticidade da ação é justamente esse particular, irrepetível. É ali que nós, docentes, somos chamados a usar a nossa sabedoria prática para, de fato, criar um ambiente genuinamente tolerante. E, por fim, ufa, estamos chegando. Ô, Freitas, posso fazer mais um pouquinho aqui? Está tudo bem? Vou acelerar, está acabando. Eu até peguei uma frase ali do Paulo Freire, acho que é a única citação, mas, de certa forma, só para a gente entrar nesse reino mais pedagógico, né? Mas notem que ele tem um livro que é justamente sobre a pedagogia da tolerância, né? E ele diz que a tolerância como virtude, bem interessante, porque assim, eu só percebi esse texto depois de 1 mês e meio de leitura, assim, esbarrei felizmente com ele, mas ele também trata o problema da tolerância como uma virtude, pelo menos nesse contexto. Não no mesmo arcabouço que a gente tentou tratar aqui, mas ele parte desse mesmo conceito. E veja, uma tolerância autêntica, que é ligada com essa ideia de tolerância como virtude, como ápice, né? Que demanda de mim que respeite o diferente, seus sonhos, suas ideias, suas opções, o gosto que ele tem, e não o negue porque é diferente. Né? Note, é o outro e eu, nessa relação de diferença. Né? Aí que se estabelece o reino da virtude da tolerância. Né? Como é que a gente pode pensar sobre o objetivo? Como eu disse para vocês, é sempre uma hierarquia de objetivos. Eu vou me apropriar, assim, com todo carinho, de uma definição ética do Ricoeur e trazer isso para o domínio da nossa relação pedagógica. E eu vou sugerir para vocês que um desses níveis hierárquicos de finalidade para a nossa atividade docente poderia ser dito como gerar condições através das relações de ensino e aprendizagem, para que as pessoas se aproximem de uma vida realizada com e para os outros, dentro de instituições justas. Notem, há o nosso processo pedagógico que facilita a busca de uma vida realizada com o outro, que eu vejo face a face, dentro de instituições justas, que é o outro que eu não vejo face a face, mas que coabita comigo e que, de certa forma, determina as minhas condições de fato, ter uma vida realizada. Para organizar esse finalzinho aqui, eu queria sugerir a gente olhar esse problema a partir de 3 dimensões. Primeira dimensão, da relação do aluno com o conhecimento. Tudo bem? Então, olha, só para ficar claro como a gente vai organizar esses próximos slides, que são os últimos, para cada uma dessas dimensões, eu vou sugerir para vocês, também de forma bem rasa, o que poderíamos pensar como o excesso, a falta e um eventual justo meio para cada uma dessas relações. Tá bom? Tá claro assim? Então, veja, nós vamos ter um kitzinho de excesso, falta e justo meio, para cada uma delas, tá bom? Da relação com o aluno e conhecimento. Note que, quando eu parto do pressuposto aqui de relação com o aluno e conhecimento, nós estamos implicados. Então, na verdade, não é apenas uma relação entre aluno e conhecimento, mas é a relação do professor como facilitador e mediador desta outra relação. Trata-se, portanto, de certa forma, de uma relação de relação. A segunda é a relação entre os alunos e os professores. Essa relação que a gente tem na sala de aula. E a terceira dimensão, entre o professor com o conhecimento. E aqui eu também vou usar uma ideia apropriada do meu filósofo padroeiro Ricoeur, que é olhar para nós mesmos como um outro, né? Nesse processo de conhecimento. Então, primeira dimensão, aluno com conhecimento. Quais são
os extremos, né? Aquele extremo da intolerância irrefletida que eu tinha sugerido para vocês. Ou seja, é uma forma de esvaziamento do outro. E notem que aqui nós estamos pensando como professor que participa dessa relação do aluno com o conhecimento. Eu acho que uma das manifestações da intolerância nessa dimensão é quando nós esperamos que os alunos aprendam da forma, com a velocidade e com a facilidade com a qual nós aprendemos. Percebam, é o esvaziamento dele. É esperar que ele seja aquilo que eu espero que ele seja, não o que ele é. Uma segunda manifestação possível desse extremo é esperar que todos os alunos aprendam como os melhores alunos. E essa é uma tentação grande para a gente, né? A gente transformar os melhores alunos como os alunos. Mas acabou, não é menos, acabou. Vocês conseguem me escutar aí? Tudo bem? Nossa Senhora. Obrigado. É esperar que todos os alunos sejam como os melhores alunos. É um esvaziamento do outro, daquele que ele é o que ele é. Né? O outro lado, o outro extremo, a indiferença. A indiferença de se ele aprende ou ele não aprende. É abandonar completamente o processo de aprendizagem. É esquecer que ele precisa de alguém para encaminhá-lo nesse processo. É desistir desse acompanhamento. Né? É fazer com que ele seja, vamos dizer assim, plenamente outro. E esquecer do meu papel como professor. Né? E abrir mão das minhas convicções pedagógicas em nome de uma pretensa flexibilidade intelectual. Eu destacaria essa pretensa flexibilidade intelectual. Porque nós temos uma responsabilidade como docentes, que é mediar esse conhecimento, é facilitar esse conhecimento. Parte-se do pressuposto que nós não podemos aceitar tudo. Pode até ser que eu tenha que revisar a cada momento as minhas posições, mas faz parte daquilo que eu sou como professor, e para continuar sendo o que eu sou, eu preciso continuar como mediador privilegiado dessa relação de aluno-conhecimento. Quando eu abro mão e vale tudo, eu desapareci. É a indiferença. Não é mais a tolerância. Não é pode tudo. Não pode tudo. Não pode o que é mal. E, nesse caso, o que é mal é o que rompe com o telos dessa relação, com a tentativa de facilitar a aquisição de conhecimento. Isso não pode, com todo carinho. Né? E por onde caminharia esse justo meio? A minha sugestão mais talvez assim, mais consistente, né? É uma ideia de um hermeneuta do século passado, também muito famoso, o Gadamer, e que certamente daria uma outra conversa completa aqui, né? Mas que é a ideia de fusão de horizontes. Toda vez que a gente se aproxima de um conhecimento, e ao invés da gente falar de conhecimento de forma assim, mais vaga, eu queria talvez dar um exemplo mais palpável. Quando a gente se aproxima de um livro, existe um balizamento do que dá e do que não dá para falar de um livro, tá certo? Você não pode pegar um romance e achar que se trata de um relato histórico de uma guerra. Né? Há algumas coisas que são completamente fora desse range, desse intervalo de interpretação. E você está ali para garantir esse balizamento. Mas dentro dessa interpretação,
dessas possíveis interpretações, a que realmente interessa para o aluno é aquela na qual ele consegue encontrar reverberação existencial daquele conhecimento que ele está adquirindo. E note que, nesse caso, a relação dele faz com que ele continue sendo ele. O conhecimento é uma fusão do horizonte que ele tem, o existencial que ele tem, as preocupações, a vida, o que ele pretende fazer na carreira, com aquela nova visão de mundo que lhe é dada através do conhecimento desse livro hipotético que eu tenho falado para vocês. Fazer com que ele tenha a mesma interpretação que eu tenho é intolerância. Aceitar qualquer interpretação, mesmo aquela que fuja dos resquícios de objetividade daquele conhecimento proposto, é indiferença. O justo meio está em torno dessa fusão de horizontes. Existe também uma outra proposta da hermenêutica do Wolff, que me parece extremamente produtiva para pensar isso, que é a leveza de espírito. É preciso que nós, professores, desenvolvamos essa leveza de espírito, que é nos deixarmos sintonizar pelos problemas daquele aluno. As condições práticas para fazer isso são muito difíceis numa sala com 89 alunos, eu sei, mas felizmente eu sou filósofo. Então, eu posso falar do plano conceitual, e depois nós vamos ter um outro trabalho extremamente árduo de pensar nas camadas de efetivação disso. Mas, no ponto de vista conceitual, essa leveza de espírito, esse deixar-se levar pelo outro, para que você possa oferecer algo de si realmente relevante, e isso é nesse espaço que está a tolerância nessa relação do aluno com a aprendizagem. A outra dimensão era a dimensão entre os alunos e professores. E eu penso aqui também nos dois extremos e no justo meio. No extremo da intolerância irrefletida, que é todos os alunos de todas as turmas devem se conformar ao meu método de ensino. Todos os alunos precisam participar da aula com a intensidade e da forma que eu julgo mais adequada. É a imposição, é a ruptura do outro, em prol de uma visão que eu mesmo nutro. Num determinado dia da semana, eu faço chamada às 8 horas da manhã na filosofia com a turma dos seminários, são basicamente seminaristas, e depois, às 19h20, eu faço chamada no curso de Relações Públicas Noturno. Não pode ser a mesma chamada. Não dá para esperar que aconteça a mesma coisa ali. É lógico que o aluno não pode subir em cima do ventilador, né? Isso é indiferença. Mas a intolerância é imaginar que porque eu gosto, e a parte do pressuposto que eu fiz filosofia, né, porque eu prefiro aquele, mas porque eu gosto daquela chamada tranquila, né? João, silêncio na linha. Juca, silêncio na linha. Lorival, silêncio. E a RP. Né? Porque, assim, se a turma de RP tiver tudo silencioso, tem alguma coisa errada. Né? É o negócio do telefone. Assim, deu errado, porque é a natureza deles. Não é possível. Né? Se está tudo assim... Né, Cláudia? É deles. Eles vão ser profissionais bem-sucedidos porque eles têm isso. Eles precisam. Né? E é a partir dessa diferença que a gente precisa buscar os objetivos. E esses objetivos que norteiam a nossa tolerância. Porque é preciso que a gente facilite a relação de conhecimento lá e cá. E esse é o grande desafio. A indiferença é justamente isso, né? Tudo, vale tudo, né? Pode tudo. E em torno do justo meio, né? Eu diria que talvez, obviamente há outras sugestões aqui, mas por conta do... Eu sugiro que a ideia fundamental aqui é a gente pensar entre o que é essencial e o que é acessório nessas relações, sempre tendo em vista aquele arcabouço da virtude que nasce do telos, né? Da finalidade. Por fim, a relação do professor com o conhecimento.
né? Então, isso aqui é para a gente, né? Me parece que uma forma de esvaziamento do outro, de não reconhecer a nós mesmos como um outro frágil, que não apenas é senhor de tudo, mas que tem as suas fragilidades, é esperar que eu preciso saber tudo do domínio do conhecimento. É imaginar que as aulas precisam ser executadas exatamente como eu as planejei. Qualquer mudança dali é fracasso. O resultado final do processo de aprendizagem está exclusivamente nas minhas mãos. Notem, isso é uma intolerância, um esvaziamento do outro, é desconhecer a natureza do processo. Do outro lado, é uma frouxidão consigo mesmo. Eu domino plenamente o conteúdo dessa disciplina e, portanto, eu não preciso mais me preocupar com ela. Eu não preciso mais preparar a aula. Com todo carinho, não existe professor que não precisa preparar a aula. Mesmo que você dá aquela aula há 10 anos. A partir desse conceito de virtude da tolerância, porque a cada ano trata-se de uma situação irrepetível, com turmas irrepetíveis, e a partir dos primeiros dias de aula, você, para respeitar o outro como o outro, precisa se ajustar, porque senão é a intolerância. E é nivelar a altitude de voo que eu chamo, né? Dá para ir mais para cá, dá para ir mais para lá, agora mais para baixo do que... Assim, abaixo desse teto de voo aqui, a gente vai bater na colina da indiferença. E o justo meio, talvez a sugestão que eu deixaria para vocês é essa insatisfação equilibrada com a nossa atividade docente, que nos faz estudar, que nos faz correr atrás, que nos faz buscar outros métodos, que nos faz buscar a sensibilidade de para onde vai essa turma ou aquela. E, para finalizar, um efeito colateral é que, ao educarmos na tolerância, nós também educamos para a tolerância. Um dos conceitos fundamentais da virtude é que você aprende vendo o virtuoso. Para a gente educar na tolerância é talvez o tipo de educação mais difícil, mais exigente, mas talvez não exista nada mais importante que possamos tentar fazer ao longo desse ano. Muito obrigado, senhores. Bom, em nome da PUC Campinas, da Coordenadoria de Graduação, da Pró-Reitoria de Graduação, nós gostaríamos, professor Fernando, mais uma vez parabenizá-lo, porque suas palestras sempre são uma satisfação, uma alegria muito grande para todos. Certamente nos traz contribuição no sentido não apenas de vida profissional, mas até mesmo de vida pessoal, que todos nós possamos buscar sempre o nosso justo meio, não é verdade? Então, parabéns, professor. Muito obrigado. Agora nós abriríamos para algumas questões, mas antes pediram para dar um recado. Tem um veículo, é uma caminhonete Frontier preta, DEX 3777, ela está com o vidro aberto. Não sei se é de algum de vocês, teria o problema o vidro estar aberto. Então, é uma Frontier preta, DEX 3777, placa. Obrigado. Então, agora abriríamos para as questões. E pergunta do professor Paulo Sérgio, a caminhonete é minha. Bom, Fernando, os parabéns pela sua fala, foi muito interessante e me fez refletir muito, repensar muito. Mas o que eu queria colocar talvez não seja problema de todos os professores. Eu sou da área de humanas, né? A minha disciplina é Sociologia, dou aula há muitos anos, né? Uma coisa é você dar uma disciplina de Sociologia Humanas no curso de Ciências Sociais, onde os alunos têm como telos, né? Têm como objetivo, como finalidade, ser cientista social. E uma outra coisa é você dar uma disciplina de Sociologia em outro curso,
onde às vezes os alunos acham que a disciplina é perfumaria, que a disciplina é para encher currículo, é para encher linguiça. Então você tem a dificuldade dessa relação professor-aluno e da relação do aluno com aquele conhecimento, como resolver isso no sentido mesmo prático, né? Eu vou pedir permissão para dar um exemplo concreto de uma experiência que eu tive. Há muitos anos atrás, aqui na PUC, eu fui dar aula de sociologia no curso de odontologia. O curso funcionava na Central ainda. Os alunos, já no primeiro ano, usavam sapato branco, calça branca, camisa branca, e já se achavam odontólogos. E entravam na sala do primeiro ano e vinha uma disciplina chamada sociologia. Nós sabemos que os nossos alunos, eles são muito imediatistas. Eles querem fórmulas prontas, receitas prontas. Eu costumo dizer que lá na Central, quando o direito funcionava lá, agora veio para cá, tinha aluno do primeiro ano que entrava no pátio dos Leões, de terno, gravata, com o Código Civil debaixo do braço, achando que já era um jurista. E o aluno de odontologia, também no primeiro ano, já achava que era um odontólogo. Quando eu ia dar minha aula, eu entrava na aula, tinha 1, 2, 3 alunos só. Eu sentava esperando os alunos chegar, e eles chegavam olhando para mim com aquele olhar de desprezo, portanto, de intolerância. O que esse cara está fazendo aqui? Eu quero conhecimentos no campo em que eu vou ser profissional amanhã. O que tem que ver isso com a minha disciplina? Então, criou-se um clima no início de intolerância do aluno com a disciplina e, portanto, com o próprio professor que representava essa disciplina. E, da minha parte, foi também criando um momento assim, né, do que você colocou ali, né, de indiferença. Quer dizer, vou esperar, vou dar a matéria aqui. Né? Mas eu acho, como educador, eu falei assim, não, eu tenho que tomar alguma posição. Né? E o que eu fiz, não sei se você concorda, que todos vão concordar comigo, né? Foi um mecanismo de choque. Né? Eu peguei um daqueles meninos que era mais intolerante na minha aula, cheguei ao lado dele e disse assim, olha, você amanhã tem que ser um odontólogo competente. Se eu for ao seu consultório com dor de dente, você tem que saber por que meu dente está doendo e você tem que curar o meu dente. Você tem que dar uma solução. Agora, você tem que lembrar que o dente está numa boca, que essa boca é de um corpo, que esse corpo é de uma pessoa e que essa pessoa mora no Brasil, um país de desdentados. Naquela época, né, não sei se mudou muito, um país que tem milhões de brasileiros vivendo abaixo do nível da pobreza, vivendo na miséria. Aí eu perguntava assim, você sabe qual que é a diferença entre pobreza e miséria? Pobreza é a privação do supérfluo,
mas você tem o mínimo necessário para uma vida digna. Agora, a miséria é a privação do necessário. Você não tem nem o que comer. Você é desnutrido. Para que servem os dentes? É desnutrido porque já nasceu desnutrido, porque a mãe já é desnutrida, e fui por aí afora explicando, né? Você pensa, aí eu apontava para todos assim, pensa que vocês amanhã, formados dentistas, vão abrir consultório, e veja bem, quem é aluno de odontologia? Quem pode ser aluno de odontologia numa escola particular? Você pensa que amanhã vocês vão montar consultórios sofisticados em bairros de classe burguesa para tratar com orçamentos caríssimos? A maioria de vocês vai montar consultório no centro da cidade para arrancar dente e pôr dentadura. Na hora que eu falei isso, alguns queriam até me bater. Mas aí eu provoquei uma discussão, formei grupos que saíram por bairros para visitar as famílias, ver a situação econômica, ver a situação de higiene bucal, de tratamento de dente, e a partir daí eu consegui criar um clima de convivência e quer dizer, eu procurei evitar justamente os dois extremos que você colocou aí, né? Procurando aí o meio, né? O equilíbrio, para que houvesse condições de conhecimento. Desculpe ter me alongado, mas só queria dar esse exemplo. Muito obrigado, professor Reinaldo. Na verdade, é muito bom ouvir o depoimento do senhor, e eu agradeço profundamente, porque um dos princípios justamente da ética aristotélica é que não se aprende a ser virtuoso lendo livro ou escrevendo uma meia dúzia de slides, mas é numa vida de docência, assim como a do senhor. Bem, Fernando, em primeiro lugar, a caminhonete não é sua. Em segundo lugar, obrigado, né, por essa palestra que mexe, estava falando aqui com a Miralva, né, todo o tempo vai mexendo, e por dois grandes motivos. Primeiro, esse embasamento filosófico que você traz, sobretudo auxiliado no Paul Ricoeur, e a partir dele vai mexendo com a filosofia, em especial com a filosofia grega antiga. E segundo, pela sua capacidade pedagógica de transmissão, de envolvimento de todos nós naquilo que você está aqui se propondo em termos teleológicos. Duas questões você me faz pensar. A primeira delas é um exercício que busquei fazer há alguns anos atrás, era tentar entender a virtude a partir do virtus medium est. Ou, e aí, um outro ponto para poder entender o virtum medium est, virtum in medium. E quando passei a compreender a diferença, é que o virtum in medium nos proporciona chegar a uma ideia latina de fundamentum, porque o in nos coloca dentro de, nos faz mergulhar em. E fazendo-nos mergulhar, a virtude é sempre fundamental para o fundamento. Quer dizer, nenhum fundamento, nada daquilo que nos assenta, pode nos assentar se não for virtuoso. Então, se você puder refletir um pouco sobre isso. E a outra questão é que, quando você evoca o Gadamer, me fez lembrar do Pareizon, do Luiz de Pareizon, em especial Verdade e Interpretação, que foi um discípulo de Gadamer, e que faz uma diferença interessantíssima, que eu penso que está ligada à ideia de tolerância, porque se tolera para chegar à excelência, com uma determinada finalidade, e por isso, enquanto virtude, é o justo meio.
uma diferença entre a verdade e a expressão. Isto é, a verdade é muito mais ampla do que a expressão. E eu creio que aqui, na cultura atual, se confunde muito verdade e expressão. A verdade jamais é relativa. O que é relativa é expressão. Porque se nós compreendermos a verdade a partir, por exemplo, da ideia heideggeriana de aletheia, estará sempre sendo abertura para aquilo que é aberto. E a verdade assim compreendida me faz lembrar da palavra alemã Offenbarung, que seria a revelação. Então, nesse sentido, eu lhe pergunto, quer dizer, a tolerância aqui seria, então, uma servidora da própria verdade, à medida que ela propicia uma hermenêutica das expressões que possibilitam a compreensão, e você não usou a expressão, mas você evocou a expressão, menos em forma de pensamento para mim, que é a ideia de situação hermenêutica. Quer dizer, os nossos alunos possuem a sua respectiva situação hermenêutica e nós possuímos a nossa também. Então, quer dizer, seria a tolerância uma servidora da verdade? Padre Paulo Sérgio, muito obrigado. Eu vou começar só pensando um pouquinho junto com o senhor na expressão latina, né? Além da preposição ser o in, né? Isso é bem interessante. O caso que precisa ser utilizado para combinar com esse in é justamente o acusativo. E é acusativo e não dativo porque significa permanência. Né? Vai para em médium, né? Justamente porque você está lá. E sem estar lá, não é possível nem ser lá e nem fundamentar aquilo que se deseja fazer estando lá. Para mim, uma das experiências mais claras, assim, e constantemente eu sou desafiado por isso, né? É com os meus filhos, né? Porque criar um espaço de nequid nimis, né? De virtu in medio state, a virtude do meio, quando os seus dois filhos estão brigando por coisas que eventualmente cada um deles tem um pouco de razão, e buscar o justo meio aí, e continuar nesse justo meio, e a partir disso criar um ambiente virtuoso, é um grande desafio. E a sabedoria prática é justamente esse exercício de a cada momento estar fazendo esse exercício. Mas é justamente esse fato da gente estar lá, de ir criando esse espaço de justo meio, justamente com a nossa presença e com a nossa decisão continuada, buscando o justo meio. Ele é criado justamente à medida em que eu o escolho. Não sei se fica claro isso, né? Ele nasce a partir das minhas escolhas, né? Com relação à segunda observação, da relação entre a tolerância e a verdade, eu suprimi aqui porque ficaria muito, né, não daria, mas o Ricoeur tem uma consideração a esse respeito que é extremamente interessante. E que ele diz mais ou menos assim: eu tenho a minha convicção do que é verdade, mas a verdade transcende a minha convicção. Notem que eu sempre tentei utilizar o termo convicção aqui, consistentemente ao longo da nossa conversa. Porque existe esse espaço potencial entre a convicção e a verdade. E a tolerância de deixar espaço para o outro é de reconhecer que não apenas eu o tolero, mas que o fato dele ser diferente pode alargar o meu horizonte existencial, pode ampliar a minha convicção e fazer com que eu me aproxime, dê mais um passinho na direção desse ideal que é a verdade,
que está lá, que não é relativa. A verdade é. Mas a nossa compreensão da verdade é um trabalho, é uma tarefa. E por isso eu gosto tanto dessa ideia da virtude. Porque a virtude não tem essa pretensão de completude. Ela é um caminho. E tolerar o outro é abrir espaço para que ele me revele o que eu não sou. E nesse intervalo, há a possibilidade do meu crescimento em relação à verdade. Assim que eu podia, né? Obrigado. Mais alguma questão? Teríamos mais algum tempo. Nós colocamos um horizonte de 21 horas. De qual deles? Não, então deu tudo certo, graças a Deus. Ele desmontou tudo, colocou no carro dele, o pessoal foi embora, ele deu a bênção apostólica e tudo bem. Mas você veja, é a ideia da coragem, né? Se ele tivesse brigado, ele não teria atingido o objetivo dele, que era deixar a família toda com saúde. Esse era o Telos, né? Posso? Pode. Fernando, é gratificante, parabéns, é gratificante vê-lo e ver que você se deu muito bem com a filosofia, né? E hoje compartilhando aqui conosco o teu saber. Esse tema da tolerância e da intolerância, o qual nós estamos buscando aqui as referências para a nossa prática pedagógica, eu também o traria para um contexto histórico, social, no qual aquilo que nós encontramos em sala de aula não se resume apenas à relação professor-aluno-conhecimento, mas que está no cotidiano, na vida mesmo, né? Podemos dizer que, nos últimos tempos, nas últimas décadas, isso não é somente no Brasil, né? A humanidade tem perdido espaço para a intolerância. Nós vemos cada vez mais manifestações de intolerância no trânsito. As pessoas, a maioria, já não sabe conversar, dialogar, resolve tudo no tapa, né? E é claro que isso vai respingar em todas as áreas, né? Em todos o que nós vamos recebendo e, às vezes, o que nós vemos. E achei muito interessante essa reflexão que você fez, que eu diria até assim uma relação que parte de certa compreensão dialética, quando você fala, né, do justo meio, né, que é justamente a nossa dificuldade, né? É a nossa dificuldade. Nós encontramos um aluno que vem de uma sociedade extremamente intolerante, violenta e com diversas formas de violência, né, cada vez mais violenta. Um aluno que também vem, muitas vezes, de uma experiência, seja da família, da escola, que se excede em compensações. Quer dizer, bom, então eu não vou exigir isso do meu filho. Nós conversávamos ontem, né, na brilhante exposição do Márcio, né, a brilhante discussão também que houve depois, né? Nós não objetamos nada, não dizemos não. Às vezes, os professores fazemos isso também por compensação. Como eu não tenho condições e como eu não encontro em condições objetivas de poder realizar o objetivo, vamos dizer, a finalidade do processo pedagógico de forma satisfatória, então eu vou também me munindo de compensações, né? E às vezes a gente acaba se tornando burocrático demais, né? Ou não, ou vai relevando certas questões. É claro que há coisas que não podem ser aceitas mesmo, né? Mas eu queria colocar isso para que você falasse um pouco mais da questão do diálogo.
eu não vejo possibilidade de educação para a tolerância apenas numa mão única, mas dessa dimensão do diálogo. E a nossa verdadeira carência hoje, né? Acho que em todas as dimensões da vida, uma sociedade, né, onde essa intolerância ela se dá no plano ideológico, no plano político, social, chegamos à beira do ódio de classe, né? E, conscientes disso, como é que nós podemos, ou onde nós podemos colocar essa dimensão do diálogo no processo pedagógico? Muito obrigado, professora Silvana. A minha sugestão, né, obviamente a gente precisaria conversar bastante, mas eu retomaria um pouco aquilo que eu assinei brevemente, daquela ideia de uma antropologia que leva em consideração o ser humano como aquele que é capaz de agir sobre o outro. E se vocês pararem para pensar, isso talvez seja uma forma bem razoável de pensar no que a gente faz quando a gente interage. É sempre uma ação sobre o outro, né? Eu estou aqui falando para vocês, eu estou agindo sobre vocês, né? Quando vocês me perguntam, uma ação sobre, né? Se vocês saíssem daqui rápido, fechando a porta ali, seria uma ação sobre. Sempre é uma ação sobre o outro, mesmo que esse outro seja eu mesmo, né? Mas esse é um traço da antropologia contemporânea, né? Agir sobre o outro. O interessante é que quando a gente pensa na nossa relação com o aluno, e aí é um dos caminhos para o excesso da intolerância, é que a gente pensa apenas na nossa ação sobre o aluno. Mas a gente não pensa que a tolerância é justamente essa abstenção da minha ação sobre ele, para que ele tenha espaço de agir sobre mim. É aí que nasce o diálogo. É na percepção de que ele precisa agir sobre mim. Talvez não ele individual, porque isso, eventualmente a gente não tem condição numa turma muito grande. Mas ele e a turma. Né? E aí, de novo, eu retomo aquela ideia do Wolff, que é da hermenêutica, que é essa leveza de espírito, que é abrir-se para a ação do outro sobre você. O que de fato ele quer? Quais são os desejos? Respeitando os limites do nosso conhecimento, ou do nosso objetivo naquela disciplina. Mas esse limite é extremamente largo, normalmente. Não é? A gente sempre tem uma latitude muito grande para se posicionar. E para isso é preciso que a gente abra espaço para que não só eu haja sobre ele, e usando a definição de tolerância, que é esse abster-me da minha ação contínua, para que ele possa agir sobre mim, que a partir desta abstenção, crie-se um espaço de liberdade que aponte para os assuntos, as abordagens que vão fazer com que ele continue sendo ele. Não é? Então, eu imagino que esse talvez seja um detalhe, né, que a gente possa também, etimológico, que possa nos ajudar. A própria palavra dia, né, do grego, ela leva em consideração um espaço entre. Para esse espaço ser criado, diálogos, né, um espaço entre dois pensamentos, dois discursos, para que esse espaço seja criado, é preciso que eu me abstenha do meu poder de agir incessantemente e a minha vontade de só agir e nunca sofrer a ação do aluno. Obrigado, professor. Nós atingimos o horário, professor Angela. Então, em nome da coordenadoria de graduação, da Pró-Reitoria de Graduação, professor Fernando, gostaria de entregar um mimo, mais uma vez agradecendo pela sua colaboração. Muito obrigado, Fred. Brilhantíssimo.
teremos amanhã o último dia da nossa primeira fase das atividades de planejamento acadêmico-pedagógico da PUC Campinas, que são coordenadas e organizadas pela Coordenadoria de Graduação, que nós parabenizamos pela qualidade das palestras e atividades. E a partir do dia 11 nós retomamos, mas aí no âmbito das faculdades e centros. Então, muito obrigado, uma boa noite para todos.